Boa noite, estamos começando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje é a segunda mostra acadêmica do projeto de extensão interdisciplinar e primeira mostra acadêmica do projeto de extensão Interfaces, logo após a abertura do programa. Começando então nosso programa Centros de hoje, vamos falar sobre extensão, especificamente sobre dois projetos, e esses projetos participam de uma atividade, de um evento que acontecerá no dia 13. Já vamos ver mais detalhes a respeito disso, mas estamos falando então da segunda mostra acadêmica do projeto de extensão interdisciplinar e primeira mostra acadêmica do projeto de extensão Interfaces. Conosco aqui, professora Marilúcia Vieira dos Santos, Olá. Que é coordenadora do projeto de extensão interdisciplinar, e a Regina Pereira Jungles, que é bolsista deste mesmo projeto. Isso, né? E a professora Bianca Bertani, que é coordenadora do projeto de extensão Interfaces, e a Bibiana Chiarelli Deitos, que é bolsista deste projeto de extensão Interfaces. Boa noite, bem-vindas. Obrigada. Vamos lá, um pouquinho, o nosso tema hoje perpassa, assim, claro, os dois projetos, o evento, mas acho que é bom a gente começar falando um pouquinho sobre extensão, né? A gente fala, já nos últimos programas tem falado muito sobre pesquisa, passamos pelos diversos programas de pesquisa da casa, já falamos muito sobre ensino, metodologias, hoje um programa sobre extensão, que fecha aí esse nosso tripé, né? O que é extensão, professora Bianca? Pois é, o que é a extensão? A extensão, ela não deixa de ser uma forma de tanto o professor quanto o aluno concretizar a aprendizagem no local onde ele provavelmente pode, ou onde ele virá exercer a sua profissão, né? Então, é aquele aprendizado que a gente vai ter na sala de aula e que vai ser aplicado, né, vai ser devolvido à comunidade de onde nós estamos inseridos. E por isso a importância, sim, significativa com relação à extensão. Muitas vezes a gente não dá muita bola, deixa meio que de lado, né? Mas não, dentro desse tripé que tu falaste, eu considero uma das coisas mais importantes, porque a própria extensão, ela vai aparelhar, de repente, uma pesquisa, né? Vai dar aquela concretude para aquela teoria que foi falada na sala de aula. Então, é extremamente assim, rico para o aluno e para o professor trabalhar com essa ideia da extensão. Sim. Sua área é o direito. O direito, claro que uma coisa é o serviço, outra coisa é aprender a prática, a dinâmica e tal, mas a extensão é uma forma de conexão do aluno do direito com a realidade, com a sua realidade. É isso da sociedade, né? Com a realidade onde ele vai estar inserido com aquela sociedade. São as pessoas com quem ele vai trabalhar depois. Né? Já vai, por exemplo, no nosso caso específico, dentro do curso de Direito, já tem o SAJUR, que também não deixa de ser uma atividade de extensão. Mas o Interfaces aqui, ele faz uma outra interlocução, né? Ele vai fazendo uma conversa, tanto com a comunicação, com o curso de psicologia, com o curso de pedagogia, o curso de direito, né? Então, a gente tem várias disciplinas, né? Vários ramos das ciências que vão se juntando aqui para essa construção, né? De conseguir trabalhar a ideia da extensão, para mostrar como tudo isso está conectado, né? Como isso tudo está em rede, a importância de se ver o mundo desta forma, né? Não se vê o mundo de uma forma assim bem sectária, isso aqui aqui, isso aqui ali, isso ali ali. Não, né? Tudo é importante, tudo se liga, né? E essa ligação a gente vai perceber muito mais nessa ideia aqui de o ensino com a sua respectiva extensão. Certo. Professora Marilúcia, sua área é a psicologia. Fisioterapia, perdão. Psicologia é a Regina, Isso. né? A Regina é a aluna. A área da saúde, como um todo, também trabalha muito fortemente e tem um pé na prática, né? Exatamente. Na verdade, todas as áreas, né? Não é só a saúde, todas, né, as áreas. E a gente utiliza dentro das nossas ações, né? A ligação, né, que elas são indissociáveis, que a gente diz que é o ensino, o serviço e a comunidade. Certo. Então, o ensino trazendo essa ligação do que é discutido em sala de aula, que também é discutido com os professores envolvidos no projeto, né? O serviço, que é o planejamento dentro dessa realidade que a gente vive na comunidade, no espaço onde a gente está inserido nessa extensão.
e a comunidade, então, como o objetivo final, né, de fazer algo que agregue para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, dentro de uma demanda real que ela está nos mostrando naquele momento o que a gente pode ajudar dentro de cada contexto de projeto. E é mais ou menos nessa sistemática que acontece, então, não só um projeto interdisciplinar, mas também os demais projetos, né? Nessa ligação entre ensino, serviço e comunidade. E quando a gente faz isso, a gente também faz pesquisa. Talvez não uma pesquisa científica tão rigorosa, mas tu precisa da pesquisa para poder pensar, planejar de que forma tu vai prestar esse serviço à comunidade. Então, o projeto, hoje os projetos de extensão estão cada vez mais discutindo sobre isso, sobre a pesquisa dentro da extensão, porque existe campo para isso, né? E porque a gente está no dia a dia, na demanda das famílias, a gente consegue ver o que realmente a gente precisa investigar mais, né? Que é aí que é o nosso norte da pesquisa. Essa sua fala que conecta a extensão com pesquisa talvez faça a diferença no que eu ia perguntar agora. Qual é a diferença ou similitude da questão do estágio com a extensão? Porque muitos cursos têm as suas disciplinas práticas voltadas para o estágio, que não obrigatoriamente são as atividades de extensão. Então, aonde estágio e extensão se aproximam ou se afastam? A extensão teria uma proximidade mais forte com o conceito de pesquisa e estágio com a prática ou não? Como é que funciona isso? Acho que se misturam, na verdade. Podem ser situações... Se misturam, na verdade, porque o estágio ele também tem um professor, que orienta, que está fazendo essa ligação do ensino, né, com um serviço que ele vai vir prestar, né, em direção ou a favor de um grupo da comunidade. O que acontece na extensão é que ela se torna possível que o aluno participe antes, né? Antes de um estágio, antes de estar lá no 7º, 8º. Então, não tem esse engessamento curricular, né? Que tem que estar com um certo nível de conhecimento para fazer o estágio. O estágio, a extensão, né, tirando as bolsistas que ganham horas né, para o trabalho, a gente tem um voluntariado. Então, eles podem entrar em diferentes semestres, participar desse grande grupo, né? Já vivenciar antecipadamente algo que ele vai, né, como a professora Bianca falou, daqui a pouco está trabalhando, por exemplo, no nosso caso, a gente trabalha muito em conjunto com a estratégia da saúde da família. Quando se formar daqui a pouco, ele vai ser o campo dele de atuação. É a mesma coisa, por exemplo, no nosso caso, né? Tu recebe os alunos nesta área aqui da extensão, nesses nossos projetos aqui, muitas vezes são pessoas que estão ali recém começando a faculdade, né? Em nosso caso, começando o curso de Direito ou qualquer um outro, e eles estão ali já, mas e agora, né? Estou aprendendo esse monte de coisa aqui, que são normalmente o início de curso, aquelas disciplinas mais teóricas, mais propedêuticas, e aí tu fica olhando assim, ele fica na dúvida, né? Será que vai ser isso mesmo que eu quero ou não? E a extensão, os projetos de extensão, que é uma característica dos nossos e também acho que dos outros, né? Eles acabam, então, mostrando para os alunos, de repente, olha aqui, tuas atividades vão passar, talvez, por esse tipo aqui de situação. Certo. A gente tem alunos, por exemplo, que estão no início do curso e já receberam capacitação e estão atendendo, por exemplo, as mulheres vítimas de violência no fórum. Né? Então, eles conseguem perceber que esse estudo que eles estão fazendo não é um estudo para a forma, né? É um estudo deles para a vida deles. Perfeito. Né? Pegar um pouquinho a palavra, então, dos nossos alunos aqui. Bibiana, a tua área do direito... Como é que funciona, assim? Em que semestre tu tá e por que tu te envolvesse em projeto de extensão? Eu tô no 8º semestre, tá? 7º, 8º semestre, mais pro 8º. E, na verdade, o projeto de extensão, eu acredito que ele apareceu pela função de que no curso a gente tem muita teoria, né? Então, a gente vê muito a história, muito como realmente é na parte teórica. E aí mesmo é no projeto de extensão, principalmente nesse Interfaces, que é o projeto que eu estou atuando, que ele mostra, então, a parte de agir, a parte em que o estudante tem acordo com a própria universidade
entra, então, com a comunidade, então acaba formando uma ligação, um tripé, e isso mostra, na verdade, a forma de estar sempre agindo com grupos de estudos, relação de direitos humanos, como é que funciona. E em sala de aula a gente acaba sempre vendo a lei, a legislação em si. E na extensão a gente acaba colocando em prática, colocando em prática em grupos de estudos, nesse próprio documentário do Interfaces que a gente fez também, saindo à rua com a comunidade. Então isso é interagir com a comunidade, com a universidade e os alunos, tudo nesse tripé, né? E a tua situação hoje, tu és bolsista do projeto. Sou bolsista do projeto Interfaces e do Observatório de Direitos Humanos. Perfeito. Há quanto tempo tu está no projeto? Eu tô há 1 ano, mais ou menos, vai fazer agora. Tô no projeto. E a Regina, que quando começava o programa, estava mesmo dizendo que está em fase de desligamento, né? Sim, infelizmente. Então, quanto tempo, Regina? Eu estou há 3 anos como bolsista do projeto interdisciplinar e a gente cria um carinho, assim, claro, né? Eu acho que principalmente quando tu é bolsista, que tu tá diretamente, basicamente todo dia, né? Trabalhando envolvido no projeto, tu acaba tendo um carinho, assim, né? Em relação ao projeto. E eu percebo, assim, que como esses 3 anos fizeram diferença na minha graduação até aqui. Tua área é psicologia, né? Isso. Porque o que acontece, assim, as políticas de extensão, elas vêm sendo, né, então, trabalhado, enfim, e a própria instituição, assim, tem se dedicado mais aos projetos de extensão, né? Então, tem surgido muitos projetos e enfim, várias áreas para incentivar os alunos a participarem dessa área que é a extensão, né? E a extensão na minha formação, assim, até aqui eu estou entrando em estágio, enfim, do curso, já me aproximando do encerramento, assim, e ela fez diferença a ponto de que eu me sinto mais preparada para entrar em estágio. E aí a gente volta à questão de antes, né, de falar qual a diferença. Bom, o estágio é algo que ali o aluno vai precisar fazer em algum momento. Ele vai precisar passar para aquela parte para poder, então, enfim, vivenciar a prática que o curso dele exige que ele saiba fazer. Né? Então, daqui a pouco, o aluno do direito precisa, né, então, conhecer a legislação e conseguir atender o cliente. Então, ele vai precisar passar por um estágio para, enfim, bom, é assim que tu vai atuar. A fisioterapia também, né, tu vai precisar fazer, enfim, as atividades para que são as técnicas. E dentro da psicologia, assim, a gente também tem essa questão da técnica, enfim, da teoria. E a extensão, ela te promove um olhar diferenciado. Então, a partir do momento que eu me inseri no bairro, eu vivi situações, eu aprendi conceitos que agora no meu estágio eu vou me sentir mais segura, eu vou me sentir mais com competência para atuar na área, assim. Então, eu acho que esse é o diferencial da extensão na formação do aluno, assim, o principal, assim. Legal. Ok. Fizemos a introdução ao conceito de extensão, o primeiro bloco já está encerrando. Na sequência, vamos falar sobre os projetos em si. O que é que os projetos se propõem? Tu disseste, vamos para o bairro. Então, vamos saber o que é o projeto, qual é o bairro e o que é que se faz lá, para a gente poder depois perceber aí a prática também, tanto o olhar das professoras quanto dos alunos. Já voltamos após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre a segunda mostra acadêmica do projeto de extensão interdisciplinar e também da primeira mostra acadêmica do projeto de extensão Interfaces. Então vamos ouvir um pouquinho, professora Maria Lúcia, o que consiste o projeto de extensão interdisciplinar que já está na sua segunda mostra. Então, o projeto ele foi desenvolvido em 2009, né, com essa nova roupagem, trazendo outras áreas da saúde que até então, anteriormente, ele tinha um projeto mais vinculado com a fisioterapia. E justamente por essa demanda, né, que começou a se observar que, bom, não era só exercício físico, tinha muito mais para se trabalhar. E então foi feito essa nova, refeito, na verdade, construído com uma nova ideia, com algo maior, abordando mais cursos da área da saúde. Na verdade, isso interdisciplinar. Interdisciplinar. Quer dizer, vamos pegar várias áreas. Exatamente. Então, são todas as áreas que a gente tem aqui na casa, né, dos cursos, fisioterapia, enfermagem, nutrição, psicologia, farmácia, educação física e biomedicina, estética e cosmética, né?
e vários outros cursos, assim, não é um projeto Só da área da saúde, mas enfim, a gente já teve semestres que a gente recebeu alunos do direito, também de outros cursos como engenharia, as engenharias, letras, pedagogia, então assim, é aberto, né? Então assim como é a extensão, para o aluno que se sentir à vontade e desejar conhecer um pouco e participar das atividades. Assim. E o que é o campo, para onde vai, como é que é a prática? Sim. Então, a gente faz, desde lá, a gente atua num único bairro aqui, em Lajeado, no Santo Antônio. A comunidade lá cada vez cresce mais, demandas diversas, né, que realmente a gente, só a área da saúde não dá conta, por isso essa aproximação entre os projetos, né? Professores também atuando, né, das áreas humanas, do direito, antropólogo, justamente para a gente poder ter um olhar e entender mais, né, como é que vive essa comunidade, quais são realmente as suas rotinas, quais são as demandas, por que eles têm esse tipo de comportamento, e isso só nós da área da saúde não tem condições, né, de fazer essa análise. Então, eu sempre digo que a gente é uma grande família, a gente vai abraçando, né, e sempre bem-vindo aquele que quer se aproximar e agregar, tanto professores quanto alunos, né, que não necessariamente precisa, então, ser específico da área da saúde. Ele é vinculado ao CCBS, mas a gente está com portas abertas. E então, ele acontece todos os semestres, a gente sempre vai nas terças-feiras para lá. Então, a gente tem um ônibus onde leva os alunos. Esse é o dia de estar no bairro. Estar no bairro. Então, é o nosso dia de atividade. E aí, chegando lá, hoje nós estamos com 7 professores, né? 7 professores. Cada professor tem uma equipe de alunos e essa equipe, ela é multidisciplinar. Por isso a gente fala um trabalho interdisciplinar, porque são vários conhecimentos, vários saberes, pensando e articulando num objetivo único, que é o acompanhamento de uma família, né, que essa família ela nos indicada a partir da estratégia da saúde da família, porque alguém da família precisa de algum acompanhamento, mas a gente faz o olhar no todo. Quer dizer, tem uma conexão com a rede de atendimento estabelecida. Ou então a gente faz acompanhamentos nas instituições que são do bairro e que são nossas parceiras. Então a gente tem escolas estaduais, municipal, instituições filantrópicas, e outras instituições que são pelo município, né, de projetos, projetos sociais, projetos contraturno. Então, também fazemos oficinas, atividades mais pontuais, né, com essas instituições. Então, sempre com esse foco, assim, um professor ou 2 professores, dependendo da demanda, da atividade do local. Quando é família, sim, é só um, porque senão é muita gente dentro de uma casa, a gente tem que ter esse cuidado também, né? E com, então, diversos saberes, diversos conhecimentos, diversos cursos e pensando nessa forma interdisciplinar que já é algo que se tem bastante falado na literatura, mas na prática é algo que ainda é difícil de se realizar. O que é interdisciplinar, como fazer isso, eu estou invadindo o saber da psicologia ou não estou, se eu estou fazendo uma escuta ou tentando fazer algum tipo de diálogo ou algum tipo de observação, orientação, estou invadindo a fisioterapia se eu estou dizendo que é importante que aquela pessoa tenha um manejo X lá na cama para que ela não crie nenhuma ferida de decúbito. E não é isso, não é invasão, é eu conhecer e saber que a gente sempre diz assim, somos todos da área da saúde, né? Somos todos querendo um objetivo único e comum para o bem daquela comunidade. Então, que a gente conseguir agregar de informações, independente do curso que eu sou, mas se eu sei um pouco da enfermagem, um pouco do direito, um pouco da pedagogia, um pouco da biomedicina, eu com certeza vou conseguir dar um suporte muito melhor para esta família, né, do que se eu só ficar no meu conhecimento. Então, acho que abre-se os olhares, abre-se os campos e as possibilidades de atuação, eu continuando sendo fisioterapeuta, no meu caso. Parece uma coisa meio que paradoxal, né? Tu é obrigado a saber várias, um pouquinho de cada área e ao mesmo tempo tu ser um expert na tua, né?
manter um conhecimento então mais profundo na tua área. Mas eu acho que isso aí é que é uma coisa assim bem interessante da extensão, né? Que ela vai que ela propicia isso, que a gente acaba lidando e ultrapassando essa ideia do interdisciplinar e chegando naquela ideia do transdisciplinar. Então, eu vou juntar o meu conhecimento da enfermagem, da fisioterapia, do direito, eu vou estar criando uma outra solução para aquele caso que a gente vai estar visualizando, que só um curso ou outro não seria capaz de dar. O nosso atendimento, ele acaba sendo, né, a nossa participação, a nossa interferência na vida das pessoas ou da comunidade, ela acaba tendo um outro viés, né? Muito mais efetivo do que antes, se a gente fosse trabalhar só com aquilo que a gente sabe no nosso cantinho, né? O nosso quadrado. Nesse caso, né? tem um preceito, um paradigma que é importante, que é tu não vai trabalhar o conceito da disciplina ou do curso, tu vai trabalhar a expectativa, a demanda da comunidade. Exatamente. Então, a pessoa apresentou demanda em diversas áreas, tu vais atuar conforme a demanda e não dizer, não, eu só vou te ajudar nisso que eu sei. O que eu não sei, eu não te ajudo e tu te vira. Isso, eu só vou fazer curativo no teu dedo, né? Exatamente. O resto deixa cair o pé, né? Sabe? Problema Não dá, né? não resolve. E aí eu te pergunto, Regina, tu que atuas diretamente nessa área, como é que fica esse aprendizado? Como é que é? Claro, é uma experiência prática, é a tua oportunidade da ação na psicologia, mas como é que é participar com alunos de outras áreas, estar lá ouvindo as pessoas, ver que a demanda delas às vezes não é só uma demanda pura de uma área específica, mas construir esse conjunto? Sim. É muito interessante, assim, porque a principal ferramenta da psicologia é a escuta. Né? É escutar aquilo que a pessoa tem para trazer, enfim, e poder trabalhar isso. E nas nossas atividades no bairro Santo Antônio, o que a gente mais faz, às vezes, é a escuta, que é a principal ferramenta do trabalho técnico do psicólogo, mas que outras pessoas também precisam realizar. Então, não é só o psicólogo que realiza a escuta, mas é outros profissionais, e que precisa ter... Aí a gente trabalha muito a questão do acolhimento, que é uma temática que a gente tem desenvolvido muito no projeto, assim, porque além das atividades, às vezes, a gente trabalha com os alunos essa questão de conceitos, temáticas sobre acolhimento, humanização, porque além daquilo que tem de teoria, né, a gente também trabalha um pouco essa questão teórica no projeto, a fim de que o aluno, então, se aproprie desses conceitos. E eu tenho um exemplo que eu sempre falo, assim, para todo mundo que me pergunta, é a respeito da fisioterapia. Porque eu, como bolsista, enfim, fui atuando no projeto, e a minha antiga colega da bolsa, que saiu há pouco tempo, ela é do curso de fisioterapia. E aí nós produzimos muitas trocas. Então, ela questionava a respeito de como agir em determinada situação, que a demanda do usuário era uma demanda de escuta da psicologia, e eu questionava ela a respeito da fisioterapia. Então, algum usuário que está lá com alguma questão que é algo motor, por exemplo, eu já tenho não, digamos, me apropriei completamente, mas algumas orientações eu já consigo dar para essa pessoa, né? Em função de que, bom, eu aprendi com ela, com a minha colega, com os outros alunos também. Então, eu acho que isso que é o principal, assim, da prática, né? E do interdisciplinar. E acredito que nos outros projetos também ocorra isso, assim, né? Com os outros cursos. Então, o aluno, ele sai, é bem o que a prof. Bianca falou, né? Ele tem que conhecer a área dele, mas ele acaba conhecendo várias áreas e conhecendo de medicamentos, muitas vezes, que é algo da farmácia. Então, sabendo que tal medicamento, ele auxilia nisso e tem tal efeito colateral. E daqui a pouco até na própria vida, né? No dia a dia, enfim, algum familiar toma tal medicamento. Então, bom, mas o médico não me explicou direito ou não compreendi, daqui a pouco pode auxiliar o próprio familiar. Então, eu acho que é algo muito produtivo, assim, que tem na extensão e nesses projetos, então, que a gente vem desenvolvendo. Perfeito. Professora Maria Lúcia, rapidamente, que estamos no final do bloco, as demandas, elas são da sociedade, da comunidade, e aí vai se tentando atender, ou é o curso que busca, o próprio projeto que busca algumas ênfases de seu interesse para levar para dentro da comunidade? Nós temos um objetivo maior, vamos dizer, de vários, diversos que a gente propõe. O maior é auxiliar a comunidade no seu autocuidado. Nem sempre pode ser feito o autocuidado, porque às vezes são pessoas dependentes, então a gente trabalha com o cuidador, com a família. Por isso esse olhar mais ampliado, né? Que às vezes o autocuidado depende também de toda uma dinâmica, de toda a cultura, de toda a forma como essa pessoa, essa condição, essa pessoa trabalha. Então a gente faz um trabalho, só que esse nosso trabalho, ele não é
vamos supor, a gente vai ao bairro A, a Univates vai lá e faz uma atividade. A gente é muito conhecido, alguns veem a gente pela camiseta e dizem a Univates, né? Não conhece pelo nome. O pessoal da Univates veio tão todo de branquinho, né? Mas essa ação, ela é em conjunta com a estratégia da saúde da família e com outros serviços da rede. A própria Sajur, que em alguns momentos até fazendo uma roda de conversa lá com os agentes da comunidade, veio colegas, né? Uma colega nossa da Sajur para nos auxiliar sobre a questão de violência familiar. Então, a gente vê realmente a demanda, mas o nosso foco maior é esse processo, ajudar no cuidado da saúde. Né? E cuidar de saúde é algo muito grande, muito complexo, que para mim, a minha saúde pode ser porque a minha casa não tem condições mínimas de saneamento. Ou porque tem alguma situação de violência que está próximo da minha casa e isso está me afetando muito e eu estou entrando em depressão. Então, assim, a complexidade é muito grande. E é por isso que eu digo, a gente abraça sempre os novos olhares, né? Outras áreas que possam agregar nisso. Perfeito. Mas sim, a gente pega primeiro analisa, observa o que a gente pode auxiliar também, o que a gente dá conta e o que a gente não dá conta, a gente tenta dar seguimento a outros órgãos competentes, não simplesmente negligenciar. A gente não consegue, então deixa... Não, isso a gente não consegue em função de quê? Número de alunos, às vezes, em função daquele semestre muda muito os alunos. Então, daqui a pouco a gente está com um grupo de alunos assim, de primeiro semestre. Certo. O projeto de extensão, para ele ser extensão, o aluno ele tem que ser ativo. Ele não pode ser levado pelo professor. O professor orienta, mas o aluno tem que ser ativo para ser caracterizado por extensão. Então, isso também, claro que a gente faz todo um trabalho com eles para colocar eles a par de situações, enfim, de temáticas, de conhecimento, mas tem algo que a gente consegue e outro, isso aqui realmente são limites. Então, esses limites a gente sabe respeitar, entender que aquele momento real a gente não dá conta de tudo e que a gente existe os parceiros, que é a nossa rede municipal, estadual e outros projetos, né? Que hoje nós vamos falar um pouco disso, que foi a nossa união aí do evento, foi essa necessidade que a gente sente de ambos os projetos dessa troca. Perfeito. Próximo bloco, vamos falar aí sim sobre o projeto Interfaces, que é esse olhar complementar aí que a gente vai ver para depois falar do evento. Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre segunda mostra acadêmica do projeto de extensão interdisciplinar, que tratamos no bloco anterior, e agora também da primeira mostra acadêmica do projeto de extensão Interfaces. Professora Bianca Bertani é coordenadora desse projeto. Por favor, nos fale um pouquinho do projeto Interfaces, então. Pois é, o projeto Interfaces não tem uma história assim tão longa quanto o projeto interdisciplinar, né? Mas na verdade, ele vem congregando vários projetos de extensão que já estavam em andamento lá no nosso centro, né, o Centro de Ciências Humanas e Sociais. Então, nós temos aqui um projeto sobre educação ambiental, né, que neste momento ele é coordenado então pela professora Jane, o pensamento nômade pela professora Angélica, e aí a gente juntou aqui esses três aqui, que é o terceiro então, que foi o Observatório de Direitos Humanos, que a gente já tinha desde acho que 2012 já no curso de Direito. Certo. Então, nós olhamos assim, o que nós temos em comum, né? Parece assim, no primeiro momento, que não se tem nada. Vai falar na educação ambiental, vai falar no Observatório de Direitos Humanos, essa questão, então, educação e a estética. Mas a gente percebeu que o que nos une realmente, além do conhecimento em si, é uma coisa assim, essa vontade, o querer nos desenvolver de uma forma mais integral. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala em educação ambiental, obviamente que está inserida a questão dos direitos humanos. Né? Hoje tu não tem como falar, por exemplo, de meio ambiente, sei lá, sustentabilidade, sem se pensar na ideia de direitos humanos. Né? Assim como a gente vai pensar, por exemplo, na ideia da educação, a ideia da arte, né? Da apresentação, isso aí, óbvio também que isso aí vai refletir nessa temática dos direitos humanos. Certo. Então, nós começamos a perceber que nós temos muita coisa em comum
E muitas dessas ações que eram feitas, a gente acabava puxando cada um para o seu lado, quando a gente poderia estar congregando os esforços, né? E mostrar que essa transdisciplinaridade que eu havia falado antes, ela realmente é possível e ela é viável. Perfeito. Né? E esses 3 projetos, então, se unem num guarda-chuva. Isso, né? Aí. Uhum. E como é que se dá a prática dele? Também tem alguma interação com alguma comunidade, com alguma visita? Sim. Ele se dá através de grupos de estudo? Como é que é a dinâmica dele? Tudo isso. Né? Como a gente diz, interfaces, né? Então, nós temos 3 faces, que é essa face, então, da educação ambiental, a face do pensamento nômade e a face do Observatório de Direitos Humanos. O observatório, essa face do observatório, ela tem outras divisões, né? Que são essa questão dos direitos humanos propriamente ditos, a questão das migrações, que são estudadas aqui, a violência doméstica e contra a mulher, então, também, e educação fiscal. Então, a gente tem, na verdade, aqui 7 ações diferentes, né? 6, na verdade, ações diferentes aqui que vão se juntando para que a gente consiga demonstrar a importância, né, dessa cooperação aqui, né, na área acadêmica e depois na área comunitária. Obviamente que, né, para a gente fazer uma interferência, para a gente poder se aproximar da comunidade e ainda mais uma perspectiva assim, de participação, de cooperação, há uma necessidade de nós trabalharmos com os nossos alunos antes. Né? Então, todas essas nossas ações aqui, elas têm uma capacitação, elas têm uma conversa prévia, né? A gente fez muitos grupos de estudo, até, por exemplo, quando a gente vai hoje lidar com essa ideia dos direitos humanos, sempre tu vai pensar assim, direitos humanos, mas deixa, mata, morre. A gente sempre tem uma visão muito, como é que eu vou dizer assim, o senso comum, ele é terrível quando a gente fala nos direitos humanos, né? Parece que a gente vai falar sempre de direitos humanos é só para preso, só não sei para quê. E não é nada disso, né? Direitos humanos é nós, a nossa situação, né? O nosso direito aqui de frequentar uma universidade, de andarmos livremente pelas ruas, de podermos votar, enfim. Tudo isso significa direitos humanos, né? E juntar, então, todas essas situações aqui, há uma necessidade realmente da gente dar uma estudada. Então, nós pensamos várias formas de fazer esse aprendizado. Então, foi a questão das oficinas, muitas palestras, aproveitamos muito as semanas acadêmicas, os cursos, né? Fizemos muitas viagens técnicas com essa finalidade. O pessoal, até a gente fez aqui um documentário, né? Observando todas essas frentes. Então, foram feitos 4 documentários aqui. Então, a gente tem que agradecer bem a professora Jane, que ela fez um trabalho assim, muito legal com isso. Por exemplo, esses documentários acabaram por retratar a importância de cada uma dessas faces. Certo. Né? Okay. Então, é bem interessante. Dinâmico, vamos lá. Bem dinâmico, é isso aí. Bibiana, um pouquinho da tua prática, como é que é o teu dia a dia, a tua experiência, o teu aprendizado nesse processo? O projeto Interface, então, como a prof. Bianca recém comentou, ele é um projeto que engloba várias faces. Então, essas faces, elas têm algo em comum, que é o próprio os direitos humanos em si. Então, a gente acabou empregando o uso de um documentário, que foi a maneira que a gente viu de unir essas faces e trazer algum retorno, né? Tanto da extensão, da união dos alunos, da própria universidade e da comunidade. Algo que a gente pudesse englobar esse tripé, essas três partes, e trazer para a mostra, né? Então, o que acontece? A gente realizou 4 documentários, foram grupos de alunos, né? Bolsistas, foi coordenado pela prof. Jane, que auxiliou. E aí, então, cada um puxou para um lado. Eu acho que eu vou me enquadrar mais nos direitos humanos específicos. Bom, então eu vou para o grupo de direitos humanos. Eu acho que eu vou para a Frente Recomeçar, que é das mulheres vítimas de violência doméstica. Não, então eu vou ter um acompanhamento com essas mulheres no SAJUR. Né? Então, eu fiquei com a parte da formação e pensamento pedagógico, né? Então, eu posso contar um pouquinho como foi as nossas gravações. Certo. Que a gente usou, então, muito, não um documentário em si, com partes falando, a gente usou os movimentos. Porque são coisas do nosso dia a dia que a gente acaba despercebendo. Por exemplo, aquela pessoa que está dormindo na praça, e o direito humano dela, até onde vai, né? Então, a gente acabou pegando partes, né? Então, filmamos as pessoas, filmamos o vento, filmamos os detalhes, a correria. Então, o nosso documentário, ele foi somente por movimentos. Então, nada falado. Movimentos, poesias. Então, teve mais diversos outros documentários que foram, por exemplo, pesquisar sobre a enchente que aconteceu em Marques de Souza,
onde entrevistaram as pessoas, a comunidade em si, obtiveram o contato direto das pessoas que acabaram sofrendo, tendo as suas casas tão destruídas, né? Então, é muito contato que a gente realizou nesse projeto Interfaces com esses documentários, né? Com essa realização. Perfeito. Professora Bianca, a senhora comentou que essas 3 faces, elas estavam mais vinculadas à área de ciências humanas e sociais. Os alunos, então, são mais vinculados aos cursos do CCHS aqui da casa. Não que não fossem convidados os outros, né? Mas nós ainda somos meio que bairristas, mesmo em termos de centros, né? Ainda a gente acaba... Às vezes fica mais fácil organizar só, né? Sabe? Mas realmente a gente gostaria que tivesse uma interação maior, como a prof. Mari colocou, né? Sim. Às vezes seria interessante que nós tivéssemos o pessoal do CETEC, as engenharias, né? O pessoal da saúde. E se bem que o pessoal da saúde até que bem que participa, porque como a gente tem a face a começar. E essa nossa conversa aqui, né? Mari, a gente conseguiu fazer uma conversa muito legal entre os 2 projetos. O que também não é muito comum, né? De tu juntar os projetos e fazer e construir a partir disso, né? Enfim, né? Bom seria se nós tivéssemos mais adesão, né? Mas como são vários projetos, são vários centros, isso ainda vai demorar um pouquinho mais para a gente chegar lá. O princípio é algo semelhante à questão da interdisciplinaridade, quer dizer, pegar os diversos cursos e fazer esse olhar, fazer essa participação, essa projeção. Para ter uma ideia, por exemplo, nessa questão da violência doméstica, né? O curso de psicologia tem já a sua inserção lá no SAJUR e eles fazem também um trabalho lá no fórum. E o curso de direito também está fazendo isso. Né? E agora, como a gente estava fazendo, eles atendendo as mulheres depois e a gente atendendo antes, a gente estava imaginando como é que nós vamos começar, como é que nós vamos otimizar, né? Transformar essa ação dos 2 cursos de uma forma mais efetiva para essas mulheres que estão nesse momento mais fragilizadas, né? Então, aí a gente tem, olha só, um contato aqui com a comunidade que vem representada pelas mulheres e a sua família, né? Os nossos órgãos, as nossas instituições, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, né? Próprio SAJUR, ou a Defensoria, o AB em si. Então, tem muitas situações dessas que a gente vai aproximando. E os nossos alunos vão percebendo isso, né? Então, muitas vezes, eles vão ir para o fórum quando, de repente, o professor determina uma das tuas tarefas vai ser assistir uma audiência. Mas e por que eles não vão estar antes lá? Já vão ter contato com uma sala de audiência, já vão ter contato com os juízes, os funcionários, já vão ter contato com as partes, né? O aprendizado deles vai ser muito mais rico depois. Né? Olha só como eles vão chegar numa sala de aula depois para uma dessas disciplinas mais práticas, o que nem a Regina colocou, né, Regina? Fazendo seus estágios. Sabe? E, prof. Bianca, essa questão dessa face do recomeçar, né? Que tem o trabalho interdisciplinar da psicologia e direito e a psicologia sendo a área da saúde, né? E aí tem essa questão da saúde daquela mulher, que ela está frágil, enfim. E aí tu tem a situação de saúde física, daqui a pouco de uma violência física. Sim. Tu tem uma saúde mental, de daqui a pouco uma negligência, uma própria violência psicológica. E tu tem aí o direito atuando, enfim, com quais são os direitos dessa mulher. E aí a interdisciplinariedade volta no sentido de que a psicologia compreende um pouco mais sobre legislação, sobre os direitos, né, humanos, principalmente, assim, quais são os direitos dessa mulher. E o próprio direito começa a ter esse olhar de que, bom, não é só um cliente, mas tem uma pessoa, ela está frágil no momento, então daqui a pouco, como eu posso, né, chegar e conversar e atender essa pessoa? Assim? Isso, e normalmente a gente vai lidar com isso, né? E pensando dentro dessa nossa... dessa nossa união aqui, vamos pensar uma ação de medicamentos. Né? Tem pessoas que, de repente, por uma determinada patologia que elas têm, não têm condições de comprar aquele medicamento que é para elas. Né? Sabe, então a gente vai se juntando aí. Né? Perfeito, entendido. Vamos lá. Fechamos o nosso terceiro bloco. No próximo bloco vamos falar do evento, propriamente dito, que acontece no dia 13, que é essa mostra do que é que foi realizado. Já voltamos após o intervalo. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, falando então sobre a segunda mostra acadêmica do projeto de extensão interdisciplinar e também a primeira mostra acadêmica do projeto de extensão Interfaces. Agora sim, propriamente dito, o evento. Vimos então que já é uma segunda mostra do projeto interdisciplinar e que agora agrega o projeto Interfaces. Como é que foi a primeira mostra?
O que é que está pensado para a segunda e como é que o curso, ou como é que o projeto Interfaces entra dentro desse novo momento? Certo. Então, a primeira mostra, ela surgiu numa forma da gente poder divulgar um pouco daquelas ações que a gente fez, né, durante o semestre, durante o ano no projeto. Então, a gente pensou também na forma de produção de pesquisa, ou seja, tinha muitos alunos de primeiro semestre que daqui a pouco nunca produziram um resumo científico ou um pôster para apresentação, então a gente também buscando incentivar isso nos alunos, assim. Então a gente oportunizou os alunos a produzirem resumos a partir das experiências no projeto interdisciplinar. A gente, então, elaborou um dia em que a gente fez, então, a exposição de pôster dos resumos. Nós fizemos uma avaliação, então, com pessoas de fora que avaliaram, enfim, quais elas consideravam os melhores resumos, para a gente elaborar uma premiação também pensando nessa questão do incentivo ao aluno, ao envolvimento na produção e na extensão. E a gente também, então, fez um debate um pouco sobre a questão da saúde, da humanização, de quais são os cuidados que precisam ter com alguns profissionais aqui, professores da Univates, né? Então a gente realizou um convite, e também então com uma profissional externa, né? Então que a gente fez. E foi um momento muito legal, assim, a gente pôde debater um pouco mais, os alunos trouxeram questões que eles vivenciaram durante o projeto, questões das disciplinas, e a gente sempre buscando então acrescentar, assim, né, no conhecimento, principalmente assim na vida prática, assim. Então, na prática, digamos que seria um momento de documentar o que foi feito, transformar isso num relatório e compartilhar com os colegas. Porque compartilhar, assim, que a gente convidou, enfim, toda a comunidade acadêmica e também convidamos os profissionais lá da equipe de saúde do bairro para que também pudesse, então, não é só para colegas externos, só para colegas, mas também, enfim, a comunidade, assim, até os próprios usuários poderiam vir, né, a própria comunidade, assim, então a gente deixou um convite bem aberto, assim, para ver qual foi essa produção, aquilo que a gente realizou de atividades. E aproveita e faz um debate, aprofunda alguns temas, escolhe algumas ideias, né? A gente tem aqui na casa, né, a semana do salão de extensão, mas ela é realizada pelas bolsistas, então, na verdade, essa ideia da mostra veio para ampliar, né, algo que já existe na casa, que é a semana do salão de extensão, para possibilitar que mais trabalhos sejam apresentados e realmente divulgar isso, né, de colocar, e dos professores, eu acho que hoje nós estamos num momento muito bom falando em extensão aqui dentro da instituição, mas ainda precisamos de muito apoio dos professores, dos coordenadores, e este momento foi também para isso, para eles poderem enxergar um pouco mais, conhecer um pouco mais, se apropriar um pouco, até para poder levar isso para as suas salas. Sensibilizar o tema. Sensibilizar e eles também terem mais... Acho que até para os próprios alunos, né? Exato, saberem com certeza. A profundidade do... Isso, com certeza. Eu digo professores porque acabam sendo os nossos, além dos alunos que já passaram bolsistas, são as pessoas que fazem a divulgação de todo o início de semestre. Então, às vezes não se fala tanto porque não sabe muito sobre. Então, foi uma maneira também que a gente encontrou, assim. E deu muito certo, foi muito positivo. O ano passado também a gente contava com 7 equipes, tivemos 19 trabalhos apresentados, né? A questão da premiação também, dos melhores destaques, foi um incentivo, algo que eles se sentiram valorizados pelo trabalho. Como a Regina falou, muitos estão pela primeira vez fazendo um resumo, apresentando, eles tinham muita ansiedade. Quase uma introdução à iniciação científica. Exato. Né? Eles tinham muita ansiedade porque a banca é externa, não é os professores, então eles não sabiam como se portar, como falar. E depois da avaliação, eles mas foi tão fácil, né? Conseguimos falar tão bem. Então, isso, assim, foi também algo muito interessante que nós trabalhamos, né, nesse momento. E esse modelo deu certo. Legal, está sendo feito pela segunda vez, e agora o Interface se agrega à ideia. Se agrega, se agrega no sentido que a gente já
Nós, professores, já estávamos numa conversa sempre de corredor no primeiro momento. Corredor é o melhor lugar, né? Sabe que o corredor funciona. Muitas ideias, Meu né? Deus do céu. Além disso, tivemos... Se resolve o mundo, quase. Quase, Né? tá tudo resolvido ali, corredor. Além disso, nós tivemos também também uma participação mais ativa, assim, no semestre passado, do direito. Alguns alunos também se agregaram, em função disso, nossas conversas se aproximaram. Além de um professor que participava, né, que ainda está conosco, o professor Daniel, que é da filosofia e antropologia. Ainda da sociologia. Da sociologia, né? E ele está nos dois. Certo. Então também fazia essa ponte, ele favoreceu essa ponte. E vários dos nossos professores aí, por exemplo, como a Fernanda, a professora Fernanda Mardes e a professora Letícia, elas encantaram, sabe, com essa ideia de ir para um bairro Santo Antônio, de perceber a vida, né, numa outra perspectiva, né? E isso aí tudo foi mexendo com as estruturas do curso, inclusive, né? Perfeito. Então, eu acho que vai ser uma amostra bem interessante, né? Então, nós estamos iniciando, nós aqui do Interface estamos tateando nessa os trabalhos, as apresentações do próximo dia 13 de dezembro já estão definidos. Já. Tem processo de inscrição, de seleção, de definição. Isso aí, vão ser premiados também, né? Eu não sei, um picolé, Fica aqui um convite. Às vezes o reconhecimento é o grande prêmio, né? Isso aí. Fica aqui o convite, então, é aberto para as pessoas poderem assistir, poderem lá no auditório do prédio 16. Auditório do prédio 16, no próximo dia 13 de dezembro, pela parte da tarde. A partir da 1h30 começa as apresentações dos pôsteres, até as 2h30. Depois a gente vai ter um coffee break. E a partir das 3 horas, então, também vamos ter uma mesa redonda, com um professor representante do nosso projeto, outro do projeto Interfaces, e convidamos um professor